É interessante uma vez que me perguntaram se um ser humano pode amaldiçoar a Deus. Pelo incrível que pareça, à luz da Bíblia Sagrada, há uma declaração sugestiva que um ser humano pode amaldiçoar a Deus. E o que é o mais lamentável é que existe amaldiçoadores de Deus. Como assim, pastor Cláudio Gama? Amaldiçoadores de Deus? Existe. E onde, biblicamente, o senhor pode respaldar a sua fala? Você deve estar me perguntando agora. Então, eu vou, capítulo 2 de Jó. A esposa de Jó, vendo Jó naquele drama, naquela provação, que foi um ato tanto da vontade soberana quanto da vontade permissiva de Deus, permitindo Satanás tocar em Jó, e Jó em desespero, em agonia, em sofrimento, em estado de putrefação. A esposa de Jó chegou ao limite das suas resistências, tanto físicas, emocionais, sociais e espirituais, que propõe a Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. E antes dela fazer a proposta, dizia, até quando vai manter a tua fidelidade, a tua sinceridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Então veja que nessa declaração fica a sugestão que é possível uma pessoa amaldiçoar a Deus. E o que é mais dramático, mais caótico, mais infeliz e mais lamentável de tudo, é que esses amaldiçoadores de Deus não são aqueles que estão fora do reino de Deus. Esses amaldiçoadores de Deus estão em destaque, inserido dentro do reino de Deus. Aí você me pergunta, como que uma pessoa ela pode amaldiçoar a Deus? Primeiro, quando ela blasfema contra Deus, quando ela não entende o propósito de Deus para aquela circunstância, quando ela murmura contra Deus, quando ela desiste de Deus, e principalmente quando ela passa a culpar a Deus, responsabilizar a Deus por tudo que está acontecendo na vida dela, alegando que Deus é injusto, alegando que Deus é infiel, alegando que Deus não é responsável, alegando que Deus não é pai, alegando que Deus não ama, alegando que Deus traiu. Eu já ouvi uma declaração, eu me sinto traída por Deus. Eu já ouvi declaração, Deus não me ama mais. Minha vida é uma desgraça, eu não quero saber mais desse Deus. Na hora que eu mais precisei dele, ele não me atendeu. Essas pessoas, sem perceberem, estão amaldiçoando a Deus, porque acham que no relacionamento com Deus, Deus tem que fazer tudo
segundo a sua vontade. A vontade do servo, mas não a vontade do Senhor. Segundo, porque acham que servir, se relacionar com Deus, é uma vida só de pasto verdejantes, de águas tranquilas, de bonança, que não tem tempestade, que não tem adversidade, que não existe prova, que não tem cruz para carregar. E quando Deus permite algo negativo aos nossos olhos acontecer, que na mente de Deus Ele está fazendo um investimento na nossa fé, essas pessoas, por não ter estrutura, maturidade, domínio próprio, e está também regida por impulsos carnais e segundo as suas próprias reações emocionais, acabam falando precipitadamente e que as suas palavras nada mais são do que liberação de maldição contra Deus. Eu não estou aqui dizendo que maldição de uma pessoa pega em Deus. Eu não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma pessoa, por não entender plano, por não entender projeto, por não entender a ação de Deus sobre ela, não entender o que Deus estabeleceu nesse relacionamento, acabam amaldiçoando, acaba com tudo. E a maior forma que uma pessoa tem de amaldiçoar Deus, sabe qual é? É desistir do próprio Deus. Porque esta é a proposta da mulher de Jó. Você vai continuar sendo fiel? Vai continuar sendo sincero a esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morre, achando que a morte alivia o sofrimento. Não. Quando Deus permite sermos matriculados na escola da provação, não é momento, e em momento algum, não existe momento para amaldiçoarmos a Deus, e sim expressão de gratidão, porque Deus nos chamou para um relacionamento onde nós possamos ser um altar de gratidão e não amaldiçoadores do próprio Deus.